te peço, Pai, que nesta noite não sejam simples homens, mas sim seja o Senhor a estar falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Êxodo, capítulo 14, e versículo 15. Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre experiência com Deus. Amém, gente? Hoje nós vamos falar sobre experiência com Deus. Existe experiência ou existe intimidade? Hoje nós vamos falar sobre experiência e domingo nós vamos falar sobre intimidade com Deus. Hoje é só experiência com Deus. Domingo nós vamos estar falando sobre intimidade. Qual é a diferença? Existe a diferença? Não é a mesma coisa? Não. Hoje nós vamos falar sobre experiência. Diz assim, Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divida-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Amém, gente? Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se do mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Amém, gente? Aqui mostra uma experiência que Moisés passou. Quando o povo hebreu, o povo de Israel, estava saindo do Egito, Faraó decidiu persegui-lo para trazê-lo de volta para o Egito, para a escravidão. E no meio do caminho, os egípcios começaram a seguir, ir atrás, para alcançar aquele povo e trazer de volta. Mas só que o povo de Israel chegou diante de um mar e olharam para trás e viram Faraó com os seus soldados atrás deles. Então começaram a reclamar com Moisés: Moisés, e agora? Tirar essa gente do Egito para morrer aqui no meio do deserto? E Moisés falou com Deus. E Deus respondeu para Moisés, como acabamos de ler: por que clamas a mim, Moisés? Mande que o povo marche. E tu estende a sua mão, levante seu bordão e divida o mar em meio. Amém, gente? Então Moisés automaticamente fez o que Deus mandou. Estendeu a mão, junto com o seu bordão, e o mar se dividiu. Deus fez com que soprasse um vento forte, ao ponto
se abrir, se tornar parede de água de um lado e parede de água no outro, para que o povo prosseguisse. Olha que não era 20, 30, não eram 100, não eram 1000, não eram 10.000 pessoas, não, é milhares de pessoas tinham que passar naquele lugar. Milhares. Amém, gente? Milhares. Demorou horas para que aquelas pessoas passassem. E o mais impressionante foi o que Deus mandou, foi o que Deus falou. Deus falou assim: olha, divida o mar em meio, para que o povo passe em chão seco. Olha só a preocupação de Deus para o povo de Israel. Por que o chão é seco? Porque você pode ver quando você vai na praia, você pisa em areia molhada, parece que é pesado, não é? Parece que demora a andar, e a areia seca era mais rápido. Então Deus se preocupou até com isso, para que as pessoas não demorassem, para que viesse passar rápido. Que ele disse: olha, para que o meu povo passe em chão seco. Amém, gente? E isso aconteceu. E isso aí é o quê? É uma experiência que Moisés teve com Deus. Moisés teve essa experiência com Deus. Poxa, Deus me usou. Deus me usou para que isso acontecesse. Amém, gente? Aí depois que eles passaram, passou alguns dias, o que aconteceu? Ficaram com sede. Aí o povo começou a reclamar, murmurar com Moisés, dizendo: tirasse a gente lá do Egito para morrer de sede aqui no deserto. Amém, gente? E eles estavam no lugar onde a água que eles encontraram era amarga. Era amarga. Não tinha como beber aquela água. Então Deus mandou Moisés jogar a árvore na água. E aquela água se tornou saudável. Amém, gente? Se tornou saudável. Mas logo depois, passou alguns dias, o pessoal começaram a reclamar, começaram a murmurar: Moisés, estamos com fome. Tirasse a gente do Egito para morrer de fome aqui. É a mesma palavra que eles falavam. E Deus prometeu a Moisés: olha, Moisés, eu vou dar pão todos os dias para essas pessoas. Mande eles pegarem somente o necessário para aquele dia. E ali se fez. Ao amanhecer, todo o acampamento estava coberto de maná. Aonde eles pegaram e começaram a fazer pão. Amém, gente? Passou mais alguns dias e mais uma vez murmuraram, reclamando: Moisés, queremos carne. E Moisés mais uma vez: Senhor, pessoal, que carne? Que carne? E Deus fez com que, e Deus mandou a codorna. Todo acampamento ficou cheio de codorna e ali eles comeram carne. Amém, gente? Então foram várias experiências que Moisés teve com Deus. Várias experiências, como também quando teve as pragas
pragas do Egito, quando Deus chegou na primeira vez, falou com Moisés, e Moisés viu uma sarça ardendo. Então foram várias experiências que Moisés passou. Isso eu só falei algumas experiências. Amém, gente? Algumas experiências. Agora eu vou dar um outro exemplo de experiência. Elias. O profeta Elias também teve experiência. Se você puder, abre a sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. 1 Reis, capítulo 18, versículo 37. Olha só o que a palavra de Deus diz. 1 Reis 18, 37. Aqui era um desafio. Aqui era um desafio para ver qual Deus era o verdadeiro Deus. Amém, gente? Havia 450 profetas de um Deus chamado Baal. E aqueles profetas falavam que era o único Deus. Então Elias lançou um desafio: olha, vamos fazer o seguinte, você clama o Deus de você, depois eu clamo o meu. Aquele que me responder, esse será o verdadeiro Deus. Então começaram o profeta de Baal, começaram ali, fizeram o seu sacrifício lá, fizeram um monte de coisa e começaram a invocar Baal, Baal, Baal. E Baal, e Baal, e Baal, e nada de Baal responder. Começaram a se mutilar, começaram a fazer outros rituais e nada de Baal responder. E eles gritavam Baal, e Baal, e Baal. Elias começou até a zumbar. Ih, será que ele está viajando? Será que ele não está respondendo por quê? Não sei o quê. E nada. Passaram horas ali falando Baal, chamando Baal, Baal, e nada. Então chegou a vez dele. Com algumas palavras que Elias fez, Deus respondeu. Olha só o que diz. 1 Reis 18, 37. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e aqui te fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra. Ainda lambeu a água que estava sobre o rego. O que, vendo todo o povo, caiu o rosto na terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém, gente? Então, os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, ficou horas e horas e horas clamando e não respondeu. Elias, com poucas palavras, eu acredito com 1 ou 2 minutos, mais ou menos, de palavras, Deus lhe respondeu na hora. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Amém, gente? Isso é o quê? Experiência com Deus. É a experiência que Elias teve com Deus. Não somente essa experiência, mas com outras experiências. Amém, gente? É isso. E como é que a pessoa pode ter experiência? Primeiro,
acreditar. Segundo, clamar, colocar na mão de Deus os problemas que a pessoa está passando. Seja o que for, seja algo que está sendo impossível para você, ora, entrega na mão de Deus. Foi o que fez Moisés. Moisés, o povo começou a reclamar. Moisés fez o quê? Falou com Deus. Elias, diante de 450 profetas do Baal, o que ele fez? Falou com Deus. Amém, gente? Vamos dar um outro exemplo de experiência com Deus. Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. 1 Samuel, você está em Reis, né? É só você voltar. 1 Samuel, capítulo 17, 45. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Olha o que diz a palavra de Deus. Acharam todos? Diz assim a palavra de Deus. Davi, porém disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, e eu com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Amém, gente? Que exemplo é esse? Os filisteus, inimigos de Israel, eles tinham um soldado que era gigante. O nome dele se chamava Golias. Ele era um homem sanguinário. Ele era um homem de guerra, que não tinha medo de nada. E além disso era gigante. E aquele homem começou a ameaçar o povo de Israel. Começou a ameaçar o rei de Israel, Saul. Começou a ameaçar. E ainda começou a falar mal até do próprio Deus de Israel. Então, quando Davi já era um moço, um rapaz, Davi era um rapaz, quando chegou e viu aquele tumulto, perguntou, o que está havendo? Então falaram, olha, aquele lá, o gigante lá começou a zombar do povo de Israel, começou a zombar do nosso Deus, e ninguém se apontou a enfrentar. Ninguém. Nem o general, nem os oficiais, o capitão, não queriam enfrentar ele, porque está com medo. Então, Davi, olhando aquilo, principalmente porque afrontou o Deus de Israel, no qual ele servia com toda a dedicação, ele se prontificou em enfrentar o gigante. Mas muitos ali começaram a rir, a dizer, não, se os oficiais não conseguiram, você vai conseguir, não. Aí o que aconteceu? O rei disse, deixa ele ir, bota nele a minha armadura. Então botaram a armadura lá, só que Davi era tão pequeno, olhando para ele era tão frágil, que não conseguia nem se movimentar com a armadura. Então tirou a armadura e foi lá, pegou 5 pedrinhas, botou dentro da bolsa e foi enfrentar o gigante. O gigante, olhando
Davi, um rapaz, ficou irado. Ainda falou assim: vocês pensam que eu sou um cão, um cachorro para me tratar assim, mandando um garoto desse para me afrontar? Amém, gente? E Davi foi à frente. Como diz aqui, versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Viu só o que Davi falou? Olha, tu pode vir, vem porque eu estou com o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Amém, gente? A pessoa que tem fé e confiança é assim. Pode cair um mundo sobre ele, mas permanece firme, inabalável, porque confia no Senhor, porque acredita no Senhor. E Davi acreditava que Deus era com ele mesmo. Amém, gente? E olha só o que diz mais. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a cabeça e o cadáver do arraial do filisteu darei hoje mesmo, e as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, e não com a espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e os entregará nas minhas mãos. Sucedeu o que? Dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, e este apressou, e deixando as suas ficheiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou na testa, e ele caiu com o rosto na terra. Quer dizer, o gigante estava com a lança, espada, escudo, e Davi pegou a pedra e tacou, furando a testa, encravando na testa ali a pedra, e o gigante caiu. O que Davi fez? Pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça. Amém, gente? Sabe o que é isso? Experiência com Deus. Amém, gente? Bispo, mas a intimidade domingo eu vou falar. A intimidade com Deus, domingo eu vou estar falando. Mas hoje eu estou aqui para falar sobre experiência. Agora você para pensar. Você já teve experiência com Deus? Você já teve alguma experiência com o Senhor? Se não teve, você pode ter. Mas como? Clama, fala, tenha fé, confia e acredita que o milagre pode acontecer na sua vida. Amém, gente? Eu posso dar 2 experiências que eu tive com Deus. 2. Eu tive várias experiências com Deus, mas o que me marcou foi 2. Que me marcou muito. Uma no meu ministério e outra na minha família. Do meu ministério, uma vez eu estava numa igreja na qual eu pastoreava, lá em Mangaratiba, e veio uma senhora com um bebê no colo. Eu já contei isso aqui na igreja. Veio uma senhora com um bebê no colo, chorando pra caramba. Aí ela chegou perto de mim, e falou: olha, o meu bebê está morto. Aí eu olhei assim, realmente estava morto. Não respirava,
O pulso não batia, o coração não batia, estava morto. Aí ela me pediu para que eu orasse aquela criança. Eu orei, botei a mão sobre aquela criança e clamei a Deus. O que aconteceu? A criança continuou morta. Aí eu falei assim para ela: olha, Senhor, a senhora crê? Creio. Creio que um milagre pode acontecer no meio do caminho, creio. Então vai embora agora, em nome de Jesus. E ela foi. Não demorou, não foi nem 20 metros, ela voltou chorando. Chorando porque o filho tinha ressuscitado. Amém, gente? Mas por quê? Foi porque eu orei? Não, foi porque ela creu. Foi porque ela creu, acreditou no milagre, acreditou na palavra do profeta. Eu disse para ela: olha, em nome de Jesus, Pai, porque o milagre vai acontecer. E ela foi e voltou chorando, feliz, porque o bebê estava respirando, voltou a enxergar, a abrir os olhos. Amém, gente? E ela foi embora toda feliz. Isso aí marcou a minha vida no meu ministério. Como várias outras vezes também, paralítico. Deus me usando para orar pelo paralítico, determinar a cura e o paralítico começar a andar. Isso aí é experiência com Deus. Agora vou te dizer uma outra experiência que marcou a minha vida na minha casa. A minha filha Júlia era bebezinha, tinha acabado de chegar do hospital, já era tarde, e ela com fome tentou mamar no peito da minha esposa e não saía nada. Aí ela chorava de fome e eu olhava para minha esposa chorava porque não tinha leite para dar ela. Eu vendo as duas chorando, eu fiquei com aquele aperto. Aí eu coloquei a mão sobre o seio da minha esposa e comecei a orar de todo o meu coração, de toda a minha fé de pastor, toda a minha fé de pai. Quando eu acabei de orar, o que aconteceu? O leite começou a espirrar. Amém, gente? Olha, isso ficou marcado no meu coração, na minha vida. Isso aí é o quê? Experiência com Deus. Experiência é quando você clama. Você tem a certeza que Deus vai responder. De um jeito ou de outro, Deus vai responder. Isso é experiência. E Deus, Ele responde. Deus, Ele responde. A cada clamor, a cada pedido. Mas para isso você tem que orar com fé. Você que talvez tenha orado pelo seu marido, você que tem orado pelos seus filhos, talvez a situação está tão feia que você pensa assim: não tem mais jeito, não adianta. Tem sim, gente. Tem sim, porque o próprio Deus promete. Há várias promessas da Bíblia em relação à sua família. Há várias promessas na Bíblia em relação da sua cura. Talvez você diga assim: o médico disse que não tem cura, não tem jeito, não adianta. Mas quem dá a última resposta é Deus. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus que cura. A palavra de Deus diz que é o nosso Deus que liberta. Amém, gente? A palavra de Deus diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então você pode ter experiência com Deus sim, através da resposta da sua oração.
Mas para que isso aconteça, você tem que primeiro acreditar na palavra de Deus. Foi o que Moisés fez. Tudo que Moisés fez foi porque Deus mandou Moisés fazer. Sim ou não? Ele acreditou na palavra de Deus. E Deus deixou a Bíblia como palavra para toda a humanidade. E se você seguir o que está escrito na palavra de Deus, você vai ver só os planos de Deus se realizando na sua vida. Você pode ser curado sim, bispo, mas eu tenho um câncer terminal, mas Deus pode te curar sim. Deus pode te curar sim. Mas eu tenho uma doença que é de geração em geração, é hereditária, mas Deus quebra toda maldição hereditária. Deus, Ele quebra toda maldição hereditária. Deus pode fazer um milagre sim na sua vida. Amém? Você que entrou aqui doente, você pode sair daqui curado. Bispo, eu estou com um câncer terminal, você pode sair daqui hoje curado. Bispo, a minha família está em pé de guerra. A tua família pode ser abençoada através de você. Bispo, meu marido quer me separar de mim, a gente não está dando jeito mais, mas Deus pode restaurar o seu casamento. A palavra de Deus diz que o que Deus uniu, ninguém separa. Amém, gente? Então, milagres podem acontecer na sua vida sim. Olha, pessoal, eu tenho fé para clamar a Deus e Deus responder cada pedido. Mas não basta somente eu ter fé, você também tem que ter fé. Você tem que clamar. Você tem que falar com Deus e Deus vai te responder. E você vai estar aqui em breve dando testemunho da tua cura, da libertação da sua família, da bênção no seu casamento. Você em breve vai estar dando testemunho. Por quê? Você vai ter experiência com Deus. Deus vai responder a sua oração. A palavra de Deus diz: clama a mim que eu te ouvirei e te responderei. É a promessa de Deus. Deus promete que no momento que você clamar, Ele vai te responder. A palavra de Deus diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome, ele me invocará. E eu responderei, promessa de Deus. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrarei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, se você clamar, Deus ele vai te ouvir e vai te responder. Aí você vai ter uma experiência com Deus. Amém, gente? Nós vamos fazer uma oração agora pela sua família. Vamos orar pelo seu casamento. E vamos orar pela sua cura. Ainda que o médico diga, não tem jeito. Ainda que o médico te deu dias de vida, você pode sair daqui curado hoje. Amém, gente? Você crê nisso? No nome de Jesus? Vamos fazer a oração agora? Vamos orar ao Senhor? No nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos.